Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que prazer enorme retornarmos aqui às nossas lições de célula. Haja visto que ficamos aí algum período aí parado por conta desse trabalho que nós estávamos fazendo de 21 dias, mas nós retornamos aí com força total para ministrar aí uma ótima lição, aula aqui aos nossos irmãos que participam da célula, ok? Vamos agora para a nossa sala, né? A nossa sala cadê? Aqui. Isso, a nossa sala aqui de aula. Nós vamos estar ministrando aqui sobre esta temática aqui, as parábolas de Jesus. Nós vamos estar falando sobre essas parábolas a partir de hoje. Se eu não me engano, serão 12 parábolas que nós vamos estudar. Existe algumas pessoas que dizem que são várias parábolas. E eu entendo essas pessoas porque Jesus contou algumas parábolas que foram bem pequenininhas, que foram 1 ou 2 versículos. Nós vamos nos ater, na realidade, às parábolas que são maiores, que têm uma lição maior, tá bom? Então, serão 12 que nós iremos estar meditando junto com vocês. Então, nós vamos ter, se são 4 terças no mês, nós vamos estar 3 meses, né? Nós já estamos em fevereiro, então vamos lá, fevereiro, março, abril, nós finalizamos aí essa lição, tá bom? Vamos lá então, vamos lá? Dando uma ajeitada aqui na câmera. Parábola, nós vamos estar falando sobre a parábola do semeador, tá bom? Descrito em Mateus capítulo 13, versículo 1 até o versículo de número 9. E aqui vai ser o versículo 1, versículo 9, vai ser uma leitura que vai ser a leitura base, certo? Só o que vai acontecer? O que vai acontecer? Deixa eu só diminuir o áudio aqui. O que vai acontecer? Nós não vamos utilizar na explicação e na explanação da nossa lição esses versículos aqui, não. Nós vamos, na realidade, utilizar do versículo 13 adiante, tá bom? Vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 9, nós temos aqui a leitura do texto, que eu não vou fazer a leitura para nós ganharmos tempo, tá bom? Não vou fazer a leitura para nós ganharmos tempo e já vou para a introdução. A introdução eu escrevi assim, ó. Algumas vezes você já se pegou perguntando, você já se perguntou por que o mesmo livro ou o mesmo sermão produz resultados tão diferentes em pessoas diferentes? Como, por exemplo, algumas pessoas parecem incapazes de compreender as mais simples e óbvias verdades espirituais, enquanto outras são transformadas por ela. Como pode um simples versículo fazer uma tão grande transformação em alguns irmãos e outros não mudar nada? Na parábola do semeador, Jesus fala sobre os diferentes tipos de solo, a fim de nos contar por que isto acontece. Veja que eu entrei nessa parábola do semeador falando já propriamente dito sobre a parábola. Eu poderia fazer uma introdução. O que é parábola? O que significa parábola? E tá, essas coisas. Mas eu preferi não entrar nesse mérito agora, ou nessa questão agora, para a gente estar ganhando tempo. Porque, na realidade, o que nos interessa mesmo é as aplicações e o entendimento que o texto traz para nós, tá bom? Se você preferir, se você quiser fazer uma explanação do que é parábola, aí você vai fazer uma pesquisa e tá explicando aí para os irmãos, tá bom? Eu preferi não ficar me ater nesse ponto agora, apesar que eu vou falar um pouco sobre
essa questão, essa característica, esse porquê da parábola, tá bom? Mais para frente. Eu coloquei aqui uma dinâmica de grupo. Essa dinâmica de grupo, ela vai funcionar o seguinte: se você perceber que a dinâmica vai dar certo, então faça, tá bom? Você tem que ter essa sensibilidade aí. Você tem que perceber se essa dinâmica vai dar certo. Talvez você tá num louvor e o louvor preencheu um grande tempo do trabalho, então essa dinâmica ela vai demandar alguns minutos e talvez você vai se perder um pouco no horário da questão da mensagem, da palavra, né? Do estudo. Então, vou deixar essa dinâmica aí na percepção de você. Se você acha que dá certo colocar ou não, tá bom? Como é que essa dinâmica funciona? A pessoa vai descrever uma experiência interessante, lógico, séria ou engraçada que ela teve na lavoura, né? Na verdade, essa dinâmica aqui é só para quebrar o gelo, né? Talvez você tenha aí alguns visitantes e é muito bom esses quebra-gelos porque quebra o gelo, né? O próprio nome já diz tudo aí. E seria muito bom você interagir com o povo, brincar com o pessoal concernente a isso aí, tá bom? Então eles vão contar alguma coisa, né? Algum cuidado que elas tiveram e você vai perguntar o que você observou em relação do solo no desenvolvimento das plantas. Acho que essa dinâmica aqui vai ser um plus. Se você acha que dá certo, coloque. Se você não achar que dá certo, eu só coloquei aqui para te ajudar quebrar o gelo. Talvez você tenha outro quebra-gelo aí, fica melhor ou mais fácil. Eu vou deixar esse aqui com uma cor diferenciada só para demonstrar que é opcional, tá bom? Para demonstrar que é opcional para vocês aí. Então vamos lá, deixa eu trocar essa cor porque eu já tenho a outra cor aqui parecida. Vou colocar um roxo, tá? É só para você saber que esse ponto aqui é opcional. Então vamos lá. Nós vamos começar falando um pouco sobre uma curiosidade do texto. Qual é a curiosidade do texto? A parábola do semeador é a parábola mais importante de Jesus, porque ela fornece perdão, deixa eu ler de novo. A parábola do semeador é a parábola mais importante de Jesus, porque ela fornece mais pistas que qualquer outra sobre a natureza das parábolas e como elas devem ser interpretadas. A parábola é seguida da própria interpretação de Cristo e da discussão do conteúdo. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? O que essa parábola tem de interessante, de curioso, de diferente das demais? Vocês podem perceber que as demais parábolas, Jesus conta a parábola e não as explica, né? Pelo menos eu não estou lembrado agora de nenhuma outra explicação, tá bom? Se tiver, é uma ou outra. O que eu tenho agora de lembrança na minha mente aqui, se a minha mente não estiver me pregando uma peça, se na minha mente não estiver falhando, essa é a única parábola onde Jesus conta a parábola e depois a explica, tá bom? Só lembrando que se tiver, é uma ou outra parábola, tá bom? E ela é importante por conta disso, ela tem essa explicação depois. Outra coisa interessante sobre esta parábola, que ela explica também o porquê que Jesus prega por parábolas, entendeu? Então, por isso que ela é muito importante. Primeiro, porque Jesus explica o porquê dele ministrar em parábolas. E, segundo lugar, porque ele faz a explicação da própria parábola, tá bom? Então, vamos lá? Nossa primeira pergunta é essa aqui.
Foi Jesus que inventou a maneira de ensinar com parábolas? Deixe os participantes responderem. Jesus foi ele que inventou esse negócio? Você já tinha visto alguma outra parábola em outro lugar, em outro livro antigo, que seja mais antigo que Cristo? Você acha que foi Jesus que inventou essa parábola? Me diga aí você, me responda aí. Foi Jesus que inventou as parábolas ou não? Ou é de outra época e Jesus aproveitou essa didática? Deixa o pessoal responder, deixa os participantes responderem, participarem, e você vai vir então com a resposta. A resposta é não. Não, não, não. Não foi Jesus que inventou as parábolas. As parábolas eram um ensino muito usados pelos professores da época e pelos grandes sábios do mundo. Entendeu? É uma didática já utilizada no mundo antigo. Nós temos parábola, por exemplo, no Velho Testamento. Você sabia disso? Nós temos uma parábola no Velho Testamento, e a parábola mais famosa do Velho Testamento, meu Deus, fugiu a memória. A parábola mais famosa do Velho Testamento, eu estava com ela aqui na mente. Se eu lembrar o decorrer da aula, eu falo com vocês. Ok? Então não foi Jesus que inventou a parábola. Mas tem um detalhe importante que eu coloquei aqui. A parábola de Jesus não foi Jesus que inventou, mas a maneira como Cristo pregava as parábolas era diferente das demais. Olha o que eu escrevi aqui, ó. A grande diferença entre as parábolas de Cristo e dos demais é que ela era ministrada com autoridade. Havia uma autoridade na pregação, na parábola que Cristo pregava. É tão verdade isso que nós temos um texto que afirma isso que eu estou dizendo. Mateus 7, 28. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele quem? Jesus, as ensinava. Ensinava o quê? As parábolas. Ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então veja que existia na época outros mestres que ensinavam as parábolas, mas porém nenhum deles ensinava com tanta autoridade e poder e graça como Cristo Jesus. Ok? Então foi Jesus que inventou as parábolas? Não foi Jesus que inventou as parábolas, mas quando ele ministrava as parábolas, quando ele usava essa didática, ele era diferencial, ele tinha o diferencial, porque ele pregava com autoridade. Ok? Então, feita a nossa primeira pergunta, uma pergunta introdutória, só para nós entrarmos ali no clima da parábola. Então, nós temos a nossa segunda pergunta, pergunta de número 2, que eu escrevi aqui 2 vezes, né? Que coisa linda. No verso 10, os discípulos perguntam para Jesus por que ele falava por meio de parábolas. Qual foi a resposta que Jesus deu? Como você pode me explicar essa resposta? Veja bem, a resposta que Jesus deu, cadê? Aqui. A resposta que Jesus deu, ela está logo depois do verso 10, tá bom? Eu estou sem o texto aqui, deixa eu só abrir aqui o texto, que a gente vai dar uma analisada no que é que está escrito lá. Só para o pessoal eu colocar aqui para vocês. Deixa eu só trocar aqui. O versículo, eu estou lendo aqui, viu? Por isso que eu estou olhando de lado aqui. No versículo 10 está escrito assim, ó. Mas tu, por que julga o teu irmão? É 13, não é 14 não. 13. Eu estou em Romanos, meu Deus do céu. É Mateus 13, versículo 10. Está escrito assim, ó. E acrescentando os discípulos disseram, por que falas por parábolas? E Jesus responde no verso 11.
E ele respondendo disse, deixa eu colocar aqui, mas eu já mandei o estudo, né? Mas é só para vocês verem. Cadê? Conhecer no reino do céu, mas aquele que dará abundância, mas aquele que tem... Aqui, ó. Eu vou escrever, vou copiar e colar aqui para vocês verem. Cadê? A gente faz ao vivo mesmo, viu? Deixa aqui, ó. Ficar mais fácil para vocês. Opa! 12. Vermelho. Pronto. Aqui, ó. Vamos lá para a pergunta. O verso 10, aqui, ó. O verso 10, os discípulos perguntam para Jesus por que ele falava por meio de parábolas. Olha o verso 10 aqui, ó. Olha aqui o verso 10. E acrescentando-se eles, os discípulos, e cercando-se ele, os discípulos, disseram, por que falas por parábola? Os discípulos estão perguntando a Jesus, por que o Senhor fala por parábolas? E Jesus vai responder. Jesus vai responder no verso 11. Ele respondendo disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque o que tem se dará e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Deixa eu ver o verso 13, se tem. Por isso lhe falo por parábolas. Tem mais um texto aqui, ó. Importante se eu colocar aqui para vocês. Tem mais o versículo 13. Olha o versículo 13 aí, ó. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Então você vai fazer essa pergunta para o pessoal e vai fazer essa leitura do texto aqui. Vai ser mais fácil para vocês aqui, ó. No verso 10, os discípulos perguntam para Jesus por que ele falava por meio de parábolas. Qual foi a sua resposta e como vocês podem explicar essa resposta? Aí vocês vão vir aqui, ó. Pessoal, vamos ler então. O versículo 10 ao versículo 13. O que vocês entendem nessa parte aqui? O que Jesus está respondendo para os discípulos? Deixa o pessoal responder. Eu acho que quem vai responder essa pergunta aqui é no máximo nenhum. Que é perigoso nem vocês mesmos souberam a resposta aqui. O que Jesus está falando aqui, né? Isso é um enigma. O que Jesus está dizendo aqui, né? Se tiver um ou outro que vai responder, vai fazer essa leitura, fazer uma interpretação, né, do texto e vai acabar lendo. Mas eu trouxe para vocês aqui uma resposta pequenininha. Lógico que eu não vou entrar no mérito da questão e aprofundar porque não dá tempo, mas eu coloquei aqui, ó, aqui está o verdadeiro poder do Evangelho. As parábolas era ilustração do Evangelho. Ele salva aqueles que crerem, mas ao mesmo tempo condena os incrédulos. Quem é de Deus entende a parábola, crer na parábola e pratica a parábola. Quem é incrédulo, o que é isso aqui, gente? Quem é incrédula? Quem é incrédulo? Ignora a sentença. Na parábola pratica, quem é incrédulo acha que essa história é história sem sentido, ou que essa história é sem sentido. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que o Evangelho, ele é poder para salvar. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho é poder para condenar. Ele tanto salva como condena. É por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ele corta dos dois lados. Ele tanto salva como condena. E as parábolas, elas
tem essa implicação. Ela tem o poder de pegar o salvo e salvar ele, e curar ele, transformar ele, guiar ele. Mas quem é incrédulo, quem não crer, quem não acredita, quem não tem fé, a fé salvadora que vem de Deus no seu coração, eles ouvem essas palavras e essas parábolas não têm sentido para eles. É por isso que a parábola ela é uma ferramenta de crescimento para os salvos. Ela é uma ferramenta de entendimento para os que crerem. Ela é uma ferramenta de crescimento para aqueles que têm Cristo como seu Salvador. Quem não crê, quem não tem Cristo como Salvador, quem não se prostra diante de Cristo como único e suficiente que pode salvar a sua alma, eles vão olhar para a parábola e não vão entender nada. Não vão compreender nada, porque essa parábola é para os salvos. É para a construção dos salvos. E, ao mesmo tempo, destruição dos ímpios. Ok? Não vou entrar muito em detalhes, porque senão nós vamos perder tempo. Mas a resposta é essa aí. Anota no papel, se você quiser aí, ter essa resposta mais concreta. Eu acho muito bom você acabar anotando, porque você grava melhor, ok? Pergunta de número 3. Nos versículos 18 a 23, Jesus explica o significado da parábola aos seus discípulos. A semente é a mensagem do reino. Quem é o agricultor e quem é o solo? Olha que perguntinha mais fácil de responder, né? Fácil. Se a semente é a mensagem, né? E o semeador saiu para semear, e uma semente caiu no beira da estrada, outra semente caiu nos pedregais, outra semente caiu no espinho e outra semente caiu no solo fértil, ou no solo bom, na terra boa. Nós já sabemos que a semente é a palavra, é a mensagem, é o evangelho. Mas quem é o agricultor e quem é o solo? Que coisa linda, né? Pergunta para o pessoal, deixa eles responderem e a resposta é essa aqui. O agricultor é todos os mensageiros de Cristo que proclamam o seu evangelho. E o solo é o coração de cada ser humano que escuta a mensagem ou não escuta a mensagem, né? Então, essa é a resposta para a pergunta de número 3. Vamos agora, depois de 22 minutos de aula, meu Deus, mas passou rápido. Vamos agora para a lição do texto. Eu vou ser rápido aqui, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Vamos agora para a lição do texto. Eu tenho aqui 3 lições do texto. Primeira lição. Nesta lição, Cristo vai apresentar para nós 4 tipos de coração, ou 4 tipos de solos, ok? Qual é o primeiro solo, ou o primeiro coração? O primeiro solo é aquele onde a semente cai à beira do caminho, lá descrita no verso 19. Você vai ter que ler o verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Aquele que recebeu a semente e a semente ficou à beira do caminho ou ao pé do caminho e os pássaros comeram. Quem é essas pessoas? É aquelas pessoas que vão para a igreja, senta, fica o tempo todo ouvindo aquilo que o pastor está pregando ou o pregador está ministrando e não entende nada. Para ele é como se tivesse um barulho. Por isso que muitas vezes a pessoa até dorme. As pessoas dormem na hora da pregação. Por quê? Porque eles estão ouvindo um barulho. O que faz a gente dormir é barulho. Tem gente que não consegue dormir com barulho. Eu, por exemplo, coloquei um barulhinho no fundo, meu irmão, um barulhinho de ventilador, do ar-condicionado, de qualquer coisa. Foi um barulhinho um barulhinho lá no fundo, isso me dá um sono e eu durmo rapidinho. Agora,
As pessoas que dormem no culto é porque estão ouvindo um barulhinho. Estão ouvindo a palavra de Deus, estão ouvindo um barulhinho, eles não compreendem o que está sendo pregado, eles não valorizam o que estão sendo pregado. Então, por conta disso, o pássaro vem, que é o diabo, acaba levando a mensagem que nem chegou no coração, né? Bateu no ouvido, ali ficou e o diabo levou. E essa pessoa, infelizmente, se não se converter, depois será condenada. Ok? São aqueles que ouvem a mensagem de Cristo, mas não dão valor. Logo, Satanás rouba do seu coração. Então, que as pessoas que não valorizam a mensagem de Cristo Jesus. Depois ele falou sobre a semente no solo rochoso, que é o verso 21. O que está escrito no verso 21? Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O texto fala que a semente, a palavra de Deus, caiu em um coração que tinha espinhos. Tinha espinhos não, que caiu num solo rochoso, o coração dele é cheio de rochas. E pelo fato de não ter rochas, a raiz não se aprofundam. E se raízes não forem profundas, quando o sol surgir na força do seu vigor, ela não suporta, ela cai, ela não aguenta. Entendeu? Então essas são as pessoas que estão com o coração cheio de pedra, né? Cheio de pedra, isso, é pedra, é roxo, isso mesmo. É cheio de pedra o seu coração, ele ouve a palavra de Deus e não recebe com alegria, porque o coração dele está fechado, o coração dele está duro e a palavra não entra. O máximo que ela chega é na algo raso do seu coração. E se não tem raiz, se não aprofundar, se não chegar no âmago da sua mente, da sua alma, a primeira prova que a passar, ela vai se sentir ofendida. Ela vai se sentir pequena, fraca, indigna, ou ela vai considerar bobagem a Bíblia, a fé em Cristo, alguma coisa do tipo. Então esse é o coração rochoso. Depois nós temos a semente que foi plantada entre os espinhos. O que significa dizer? São aqueles que recebem a palavra de Deus, mas as seduções deste mundo falam mais alto. Logo, ele não suporta ficar longe dos prazeres terrestres. É aquelas pessoas que ainda estão apegados aos prazeres, às seduções da terra. E esses prazeres, essas seduções que nunca vai acabar na nossa vida, só depois que nós estivermos nos céus ou formos transformados por Deus é que vai finalizar. Mas enquanto vivermos essas seduções, esses convites aos prazeres do mundo, elas vão aparecerem. Mas aquele que tem a semente entre os espinhos, se o coração é espinhoso por conta disso, ele vai considerar os prazeres da terra melhores do que os prazeres e os deleites espirituais. Então ele vai acabar se voltando para isso e não permitindo que a palavra produza efeitos eternos. E por fim, nós temos a terra boa, que é o verso 23. O que é a terra boa? São aqueles que recebem a palavra de Deus, as pratica, ouve a pregação e compreende a sua mensagem. Então são 4 tipos de solo. Primeiro solo é o solo à beira do caminho. Ele nem recebe a mensagem no coração, fica aí do lado. Segundo solo é o solo rochoso. A palavra até entra no coração, mas não tem raízes profunda. Quando vem o sol, logo se destrói. Depois nós temos o solo cheio de espinhos. São aqueles que gostam mais, amam mais, veneram mais os prazeres e as seduções da terra. Logo, quando ele crescer, vai ser sufocado
por conta dos espinhos. E por fim, a terra boa, é aquela que ouve a mensagem de Deus e essa mensagem penetra no fundo do seu coração e nós temos então vida, transformação e uma terra boa, uma terra fértil. Ok, pessoal? Então esses são os 4 tipos de solo. Uma pergunta muito boa para você fazer aos irmãos da igreja. Qual tipo de solo é o seu coração? Ok? Nesta lição podemos aprender 2 coisas sobre a semente. Primeira coisa, essa semente descrita no texto é a própria palavra de Deus. Veja que o semeador não utilizou nenhuma técnica ou estratégia no seu ato de semear. Ele simplesmente lançou. Eu não preciso ficar inventando moda, inventando coisas, estratégias para pregar, ganhar alguém ou pregar a palavra de Deus. Não, simplesmente devemos lançar a semente. Se eu não me engano, não me lembro quem foi, se foi Spurgeon ou se foi... eu não me lembro quem foi o teólogo. Ele disse que o evangelho, ou foi Lutero, o evangelho não precisa de defesa. O evangelho é um leão que está em uma jaula. Você simplesmente tem que abrir a jaula. O que é abrir a jaula? Lançar a semente, abrir a boca, pregar a mensagem, deixa ela fazer efeito. Você não precisa ajudar ela, não, tá bom? Você não precisa ficar inventando moda, não. É simplesmente falar que Jesus é bom e Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, ok? Nós devemos tão somente lançar a palavra. Depois, outra coisa que nós aprendemos sobre a semente é isso aqui, ó. Não é porque a semente não produziu efeitos em alguns corações significa dizer que ela é fraca. Meu Deus do céu. Não, isso significa dizer que ela é santa, porque ela não vai produzir efeitos eternos em coração sujo, coração que não foi santificado pelo Espírito Santo de Deus. Olha, quando a mensagem, a palavra, chega no coração de um homem, de uma mulher, e esse homem, essa mulher, ele não se converte ao Senhor, não quer dizer que a mensagem é fraca, quer dizer que aquele coração está sujo, porque o efeito que a palavra, a parábola, a mensagem tem, ela só vai agir em corações santificados, que foram purificados por Cristo, que foi santificado por Cristo, que foi evidenciado pela fé que vem de Deus. Então é por isso que eu não posso dizer que a mensagem é fraca, dizer que a mensagem é santa, ok? Portanto, devemos sempre orar a Deus para que haja na vida de uma pessoa, para que ela seja iluminada e sua palavra penetre no profundo do seu coração. Veja o que eu estou dizendo? Olha, se eu não preciso inventar moda, só lançar, se essa mensagem tem poder na vida daquele que foi santificado, o que eu devo fazer quando eu for pregar a palavra, lançar a semente? Simplesmente orar, colocar nas mãos de Deus, pedir Deus que haja, pedir Deus que transforme, pedir Deus que salve, pedir Deus que convença, que ilumine. É uma ação divina. E a nossa ação é lançar e orar. Orar e lançar. Amém? E por fim, para finalizar, eu tenho aqui nesta lição, nós podemos aprender qual é a prova que temos um solo bom. Isso é uma pergunta boa, né? Qual é a prova o que prova que eu tenho um solo fértil, que eu tenho um solo bom? Segundo o verso 23, existem 3 atos que demonstram que o solo é bom. Primeiro, ouvir a palavra. No grego, a palavra ouve, que se diz akouo. 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 A palavra grega que se ouve, a palavra grega ouve, deixa eu colocar entre aspas aqui. A palavra no grego é a palavra ouve, que se diz akouo, que significa considerar, deixa eu colocar 2 pontos aqui para ficar melhor, considerar o que está sendo dito, ou seja, devemos ouvir a palavra de Deus e com muito respeito e com reverência. É isto que é ouvir, é você prestar atenção,
É você considerar aquilo que está sendo dito muito importante. Aquilo que está sendo falado é de grande valia. Se é de grande valia, eu vou ouvir, eu vou prestar atenção, eu vou considerar o que está falando, eu vou respeitar, eu vou ter reverência. Eu acho muito bonito quando eu estou pregando e eu vejo as pessoas com os olhos abertos querendo aprender. Eu vejo as pessoas com os olhos abertos, atento naquilo que eu estou dizendo. Isso é ouvir. Isso é prova que o cara é crente. Isso é prova que a pessoa se converteu. Isso é prova que a pessoa ama a Deus, né? Uma das provas, né? Segundo, ela não somente ouve, ela não somente presta atenção, ela não somente fica atenta, ela também compreende o que está sendo falado. A palavra compreender no grego tem um sentido de guardar, tem um sentido de levar escondido, de colocar no profundo da mente. Portanto, é uma mente iluminada. Olha, o pastor está pregando, o ministro está pregando, e o crente verdadeiro, ele fica atento, ele presta atenção, ele entende que aquilo que está falando é importante. E ele compreende aquilo e guarda no seu coração e coloca na sua alma e é iluminado por aquilo que está sendo pregado. E a junção, porque uma não anula a outra, pelo contrário, uma completa a outra, você ouve e guarda. Agora, se você ouviu a mensagem de Deus, guardou no seu coração, qual o terceiro e último passo que Cristo fala? Ele frutifica. Frutifica. Frutificar é a maior prova que nós somos salvos. É a prova que a palavra penetrou, né? É a prova viva que nós estamos ouvindo. É a prova viva que nós estamos guardando, compreendendo. Qual é a prova que eu ouvi e compreendi? A prova está nas suas atitudes, nos seus frutos, certo? Então, frutificar é um dever, não é uma opção. É um dever que nós temos para aqueles que são salvos. Se você não frutifica, você ainda não é salvo. Amém? Outro detalhe que eu coloquei aqui, eu escrevi aqui, mas perceba que a palavra frutificar, tem um R, não tem? Tem um R aqui. A palavra frutificar está no sentido que devemos sempre estar frutificando. Não é frutificar uma vez e depois acabou. Que isso? Que árvore ruim é essa? Não, nós temos o nosso tempo, o outono, o inverno, a primavera, o verão. Então, nós temos que frutificar. Ou é primavera primeiro? Não lembro. Primavera, inverno, outono e verão. E cada um tem estação e o tempo de frutificar, se eu não me engano, no verão. É o tempo de frutificar, dependendo da árvore, dependendo da espécie de planta. Nós temos que frutificar, todo ano frutificar, todo dia frutificar, porque é isso que espera de o verdadeiro cristão, que recebeu o solo, que é de solo fértil, de solo bom, ok? Querido, finalizamos aqui a nossa aula. Deus abençoe, que a infinita bondade de Deus esteja sobre a vida de vocês. Foi muito bom retornarmos à nossa aula e qualquer dúvida estamos à disposição. Eu, o Hudson, nós estaremos aqui para instruí-los no que for preciso, ok? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.